Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e hoje a gente vai falar sobre Berlim. O Visit Berlim fez recentemente uma reunião na casa da cônsul-geral Martina, aqui em São Paulo, e recebeu Carlo Carboni, gerente de mercado do Visit Berlim, e a gente conversou com ele. Mas antes de colocar aqui a conversa, que foi muito legal, com várias novidades, a gente vai falar um pouquinho sobre Berlim. E Berlim é a capital de um dos 16 estados da Alemanha, com mais de 3 milhões de habitantes e a maior cidade do país. E além de ser um destino turístico maravilhoso, é uma cidade com muita, mas muita história. Então, quem for visitar Berlim, vale a pena fazer um tour guiado para entender um pouquinho mais sobre essa cidade. E como a gente gosta de falar de filmes e livros que inspiram viajar, tem um filme muito legal que se chama Adeus Lenin, em inglês seria Goodbye Lenin. E o filme é uma comédia, é de 2004, já não é novo, mas outro dia meus sobrinhos estavam assistindo e gostaram muito, porque também estavam estudando sobre o comunismo na escola e tudo. E o filme se passa em 1989, um pouco antes da queda do Muro de Berlim, que fez 35 anos esse ano, a comemoração da queda do muro. Então, em 1989, um pouquinho antes da queda do muro, a senhora Kerner passa mal, entra em coma, fica desacordada e quando ela desperta, já aconteceu a queda do muro e o filho dela, o Alexander, com medo dela ficar pior de saúde, voltar a ter alguma mudança drástica na saúde, ele resolve esconder o que tudo aconteceu. E aí é que a parte interessante do filme é engraçada. Então, vale a pena ver. Além de ser uma comédia, é muito educativa também. E Berlim é uma cidade muito cosmopolita. É super fácil circular, super fácil, embora seja em inglês e alemão, todas as informações. Tem o Subway, o U-Bahn, o S-Bahn, tem também os ônibus, o tram, o metrotram, os ônibus noturnos, os ferries, além do, óbvio, os táxis, os Ubers e todos os transportes. A bike, que é muito usada também, patinete, tem tudo. Para quem não quer muita complicação também, dá para comprar o cartão Welcome Card, que dura 48 ou 72 horas, ou mesmo 5 dias, que inclui, além de algumas atrações, os transportes. E como o Carlo fala português e fala muito bem, aproveitei para fazer várias perguntas para ele também, e vamos escutar então. Bom dia, eu sou Carlos, sou representante da Visit Berlim aqui no Brasil. E Carlos, qual é a perspectiva do turismo para 2024, 2025 e os eventos? Ok, o ano 2024 vai ser um ano muito importante porque temos dois eventos muito grandes. Uma vai ser a Eurocopa que tem lugar esse ano na Alemanha. E Berlim vai ser uma das 10 sedes onde vão ser jogados 6 partidos, inclusive a final. E o segundo grande evento esse ano vai ser o 35 aniversário do queda do muro de Berlim. E que começa já agora em verão com várias exposições e depois com uma instalação de arte inclusiva, o 9 de novembro, que é o dia do aniversário. E o turista brasileiro, ele representa uma grande quantidade? Sim, Brasil é um dos mercados top 20, exatamente o número 18, que é muito bom porque tem que ter em conta a distância de Brasil até Berlim e que ainda não temos voo direto, assim que esse posicionamento é muito bom. Brasil fez no ano passado mais de 150 mil pernotações em Berlim. Isso é muito bom. Nenhuma outra cidade alemã recebeu tantos brasileiros
os últimos anos. E depois também posso falar que o Brasil é o segundo mercado do continente americano também para nós, não? Assim que os brasileiros adoram Berlim, mas os berlineses também gostam muito dos visitantes brasileiros, porque eles têm a segunda estadia média mais longa de todos os visitantes, que é 3,5 noites, que isso de meia, não? E isso é uma estadia muito mais longa que muitos outros visitantes de outras partes do mundo. Ai, que dado interessante. E considerando que não tem um voo direto, assim, na sua opinião, o que seria interessante combinar com uma escala antes de Berlim ou depois? Muitas vezes nós falamos de combinar, por exemplo, de forma muito legal, Berlim com Praga e Viena. Por quê? Porque essas três cidades são três cidades também imperiais, mas completamente diferentes, muito bem conectadas como meio de transporte de trem, não? Berlim-Praga são 3 horas e meia, Praga a Viena são umas 4, 5 horas em trem alta velocidade, e é uma combinação muito legal. E uma pergunta que sempre fazem é a questão do idioma, né? Você fala muito bem o português, mas nem todo brasileiro fala alemão. E qual é a dificuldade, ou não há dificuldade, ou como você sugere para fazer uma viagem tranquila? Berlim é uma cidade cosmopolita, moderna, que está pronta para qualquer viajeiro que fala um pouco em inglês, ou, no pior dos casos, em Berlim, muitas áreas se fala também bastante espanhol. Nós temos muito, não só visitas, sino que também residentes de gente jovem da Espanha, da América Latina, morando em Berlim. Assim que, se você pesquisa uma cadena hoteleira espanhola, não? Eu não vou dizer nomes agora, mas tem várias cadenas espanholas que elas, por exemplo, sempre têm garantido que o pessoal da recepção fala espanhol e pode ajudar os visitantes a fazer a orientação. Mas um brasileiro que fala inglês está perfeito para viajar. E mais uma coisa, só para antes de terminar, você falou sobre a música techno. E aí eu queria que você contasse aqui para o pessoal. Exatamente. Bom, a noite de Berlim, a noite dos clubes de Berlim sempre foi diferente que muitas outras cidades, não? Para nós também a música eletrônica, a música techno foi um pouquinho o himno durante a Revolução Pacífica, a queda do muro. Isso e muitas outras razões levaram a uma associação de Berlim, a Associação de Raves the Planet, a apresentar uma proposta na Unesco. E esse ano, aproximadamente no mês passado, foi aprovada e com isso a música eletrônica de Berlim, a música techno de Berlim, foi declarada patrimônio imaterial da Unesco. Que ótimo, Sim. que ótimo. E como aproveitar essa música? Nas festas, quem é mais assim tranquilinho? Como tem bares, restaurantes? Como ter um primeiro contato assim com essa parte? Berlim é uma cidade que a noite é muito curta ou muito longe, depende como que você quer ver. Todas as noites vocês têm clubes, tem bares, tem festivais, muitos festivais dentro da cidade em verão, mas também ao redor das cidades. Berlim é uma cidade muito verde, com muitos parques e jardins, onde em verão fazemos eventos e festivais, tanto de música eletrônica como de música clássica, também de música instrumental, não? Por exemplo, em verão temos a Fête de la Musique. Quase toda a cidade é um festival grande, com música em bares, em as ruas, as praças. Assim que em verão é o melhor momento para vir a Berlim e fazer celebrações através de toda a cidade. Muito obrigada pelas informações. Espero que a gente tenha bastante ouvinte que se anime a fazer uma viagem para Berlim. Muito obrigada. Obrigado. E se você ainda não está com a viagem programada para a Alemanha, saiba que São Paulo tem muito da Alemanha aqui.
E a estação de metrô Bresser-Moka e o terminal rodoviário Bresser receberão o nome do alemão Carlos Abraão Bresser, engenheiro que planejou os bairros do Brás e da Moka. Um outro bairro na zona leste, Vila Emma, foi loteado pelo engenheiro alemão Victor e batizado com o nome de sua esposa, Emma. E na Zona Sul existem alguns bairros com uma história de presença alemã, como Campo Belo, Brooklyn e Santo Amaro. E é lá que acontecem as famosas festas de rua, May Fest, Brooklyn Fest e, além disso, aqui em São Paulo você vai encontrar diversos lugares que têm origem alemã, como o Esporte Clube Pinheiros, o Yacht Clube Santo Amaro, a Sociedade Filarmônica Lira e tantos outros. E em breve a gente vai gravar outro podcast falando mais sobre a Alemanha e sobre Berlim e fique com a gente. Qualquer dúvida, informação, entre em contato que vai ser um prazer poder ajudar a planejar a sua próxima viagem. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!